Olá pessoal, eu sou Urialho Vaidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Aqui nós já estamos na 10ª temporada e, como você sabe, te convido a seguir todos os nossos canais no Spotify, no YouTube e também as nossas redes sociais que eu vou deixar aqui, todas elas para você acompanhar todas as novidades do podcast Comitê de Clientes e também lá do Portal Customer. E falando do Portal Customer, nós já completamos 3 anos de atividade, já estamos com mais de 3.000 artigos publicados em 34 colunas. Hoje nosso time de colunistas está em 15 executivos e também somando o nosso time que estamos lá na Avenida Paulista produzindo conteúdo todos os dias para você consumir sobre o nosso mercado de CX, de CS, de atendimento, inovação e tudo que está relacionado ao atendimento ao cliente. Então, acesse o Portal Customer para você ficar informado sobre tudo o que acontece em nosso mercado. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito, eu vou passar uma vinheta e já volto aqui com todos vocês. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta aqui e, como vocês já sabem, ao longo de todo esse ano, nós tivemos a parceria da NICE, que é líder de soluções Omnichannel, para transformar a experiência de seu cliente e facilitar muito mais a jornada de forma fluida e também colocar o cliente no centro das decisões, e o colaborador também vai agradecer muito com um sistema fácil, rápido de manuseio para otimizar os atendimentos, o TMA. Afinal de contas, a produtividade interna também é muito importante para auxiliar no esforço do consumidor. E para você conhecer um pouco mais sobre esta solução, eu vou passar um vídeo de oferecimento do nosso patrocinador e já voltamos aqui com o nosso convidado especial do dia. NICE CX One, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX One, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos aqui de volta num bate-papo incrível. Fiquem ligados e nós vamos deixar também todos os contatos aqui da NICE para você entrar em contato com o time. Mas sem mais delongas, vamos conversar com o nosso convidado especial do dia. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. E para que todo mundo te conheça, se apresente, conta um pouquinho da sua história. Bom dia, Ari, tudo bem? Bom, eu sou o André Mazoca, eu sou Account Executive na NICE, né? Já comecei na NICE na parte de pré-vendas, né, anteriormente, então, para ter bastante conhecimento técnico, e depois partir para um Customer Experience ali, mais voltado para a área comercial, né? Já estou há 5 anos na NICE e especificamente trabalho com todo o portfólio, mas a gente está buscando aí de levar para frente mais a solução de CX, incorporando todo o portfólio da NICE nesse meio. Bacana, parabéns pela sua trajetória. E para o pessoal agora conheça um pouco mais a sua visão, para você, o que é o Customer Experience nos dias de hoje? Bom, nos dias de hoje, quando a gente vai falar de Customer Experience, a gente tem que pensar que toda pessoa, eu, você, qualquer pessoa, tanto os que fornecem serviço quanto os que utilizam, são clientes, né? Então todos nós somos clientes. Então, o Customer Experience é a experiência para qualquer pessoa. A pessoa que fornece o serviço, ela também é cliente em algum momento. Então, ela vai buscar serviço também. Então, ela tem que oferecer a excelência de serviço, a mesma que ela gostaria de receber. Então, acho que a experiência do cliente, ela vem independente de onde você esteja atuando, né? Independente da área, independente do produto, independente de qualquer coisa. Exato. Você colocou um ponto muito importante. De todas as áreas, todos os segmentos, hoje é importante estar alinhado a esta metodologia de experiência do cliente. Afinal, toda empresa tem clientes, seja ela B2C, B2B, B2B, B2C. Exato. Ou seja, e como que a NICE ajuda a estas empresas a realmente transformar a vida desses consumidores? Bom, a NICE ela tem um portfólio bem amplo de tecnologia, né? E a ideia da NICE não é simplesmente atender só o customer, né, o cliente final deles. É ajudar a empresa a entender que o cliente final ele precisa ter uma boa experiência, mas você também precisa com que os funcionários tenham também uma boa experiência. Então, eles acabam, se eles tiverem uma boa experiência, eles vão atender bem o cliente final. E a companhia também, atendendo bem os funcionários, também vai atender de forma efetiva ali os clientes finais. Então, a cadeia, ela segue. E a NICE oferece soluções, principalmente para contact center, voltados para esse público.
Perfeito. Hoje, no seu dia a dia, conta um pouco como que é o seu dia a dia. Quando você chega numa empresa para identificar a dor, ali a prática, a vida como ela é. A gente quer saber a vida como ela é. Conta um pouquinho dessa história. Conto sim. Hoje, quando a gente vai fazer uma abordagem, principalmente num cliente, que eu trabalho muito no segmento mais de healthcare. Então, quando você vai chegar num cliente desse, hoje ele tem um monte de pacientes, né, que vão buscar informações, que vão buscar coisas na internet, que vão buscar informações por telefone ou vão no próprio local procurar informações. E aí como que você trata esses clientes? Como que a gente aborda? A gente vai perguntando qual que é a forma que essas pessoas atendem. Qual tipo de cliente que costuma chegar naquele momento, ligar para aquele call center, ligar questionando quais são as maiores coisas que os clientes buscam naquele call center, e a gente começa a entender como que a empresa está preparada para isso. Então a gente pergunta para o pessoal: como que você faz seu atendimento, qual o canal principal que as pessoas entram em contato com você, se está mudando o canal, se eles costumavam atender por voz, e agora estão indo mais para o digital, ou se as pessoas que você tem na carteira são clientes mais velhos, que costumam ainda utilizar o telefone e não está muito adepto à tecnologia. Então, a gente começa a perguntar esse tipo de informação para ver qual que é a solução que se encaixa naquele momento. Perfeito. E após isso, como que é a experiência de implantar uma solução da NICE? É fácil? Conta um pouquinho essa parte da jornada. Isso é a parte muito interessante, Aurélio, porque uma coisa é você ter a informação, mas quem é detentor do negócio é o cliente, né? Sim. Então a gente vai entrar no momento de consultoria com esse cliente. A gente não vai conseguir implantar uma solução sozinho, né? A solução da NICE, ela está pronta. Se você precisar instalar ela hoje, ela está pronta. Então, o que vai fazer diferença é como o cliente usa, como que ele quer colocar aquilo no negócio. Então, a gente vai questionando para que a gente faça em conjunto com o cliente a melhor implantação possível. Porque a solução, como ela é uma solução em nuvem, ela está pronta para uso. Então, a gente só precisa adaptar para o negócio do cliente. Hoje, né, você comentou que está muito imerso no segmento da saúde. Como que esse segmento hoje está lidando com a experiência do cliente? O segmento da saúde ele é muito particular, né? A gente já trabalhei muito nesse segmento e a experiência do paciente ela tem as suas características muito particulares. A experiência do paciente ela engloba a família, ela engloba o médico, a instituição, o hospital. Ela tem muitas pessoas, muitos públicos relacionados. Como que este segmento, na sua visão, está olhando para a experiência do cliente hoje? Bom, esse público é muito interessante porque é exatamente como você disse, tem vários perfis dentro de um atendimento quando a gente fala de health. Então a gente está falando de atendimento de pessoas que estão urgente, porque a gente está falando de emergência. Sim. A gente está falando de pessoas que simplesmente precisam marcar uma consulta simples, querem saber um endereço de hospital, por exemplo, né? Ou se o plano de saúde cobre determinado serviço. Então, tem gente que vai entrar no call center para esse tipo de informação e pode estar na fila ocupando o lugar de alguma emergência. Né? Então, o que a gente faz para dar um melhor customer experience aí? Identificar na entrada qual tipo de serviço que aquela pessoa está buscando, para que a gente possa direcionar dentro do atendimento daquele hospital específico ou plano específico, para que você consiga atender esse público direcionado da forma mais ágil. Né? Perfeito. Hoje você acredita quais seriam as tendências para 2024, né? Estamos aqui já olhando nesse finalzinho de ano, nos últimos dias. Como você enxerga as tendências, o que vai acontecer em 2024 para clientes? Para clientes eu vejo que vai ter uma imersão muito grande em cima de inteligência artificial, né? E isso para um lado bom, né? Para um lado positivo. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que vão buscar informações desse tipo, que cairia para um atendente responder do tipo endereço de um hospital, confirmação de uma consulta, isso tudo pode ser feito através de inteligência artificial. Conectando com a base do cliente, de consulta, verificando novos horários, passando informação via SMS, via WhatsApp, enfim, a gente consegue ter uma gama muito grande ali de inteligência artificial para poder já pegar esses casos. E em relação a algumas consultas, que hoje a gente está falando de health aqui, só pegando um pouco o gancho de health, esse público, a hora que ele for trabalhar com consultas online, por exemplo, a inteligência artificial também vai poder ajudar buscando já casos que tenham sido muito parecidos com sintomas e acabar conseguindo entregar essas informações para os clientes diretamente via inteligência artificial, sem a necessidade de chegar no humano, e acredito que isso vai ser a tendência aí para 2024. Exato, a praticidade hoje, eu vejo isso também como uma das tendências, que é a praticidade versus o tempo. O tempo, baixando o esforço do consumidor, é um dos ganhos, porque a vida acaba sendo cada dia mais corrida, as pessoas querem algo prático, não querem perder tempo com um atendimento que não seja
ágil, lógico, respeitando as particularidades, que tem aquele público que quer falar com uma pessoa, é importante a marca ter canais de acessibilidade, mas a gente tem um público muito grande hoje que quer praticidade, não quer esforço nenhum, quer resolver ali num atendimento digital ou numa URA que seja, mas de uma forma rápida, prática, em 30 segundos ela tem a informação ou a solução. Então, isso é muito importante. E do lado de dentro, né, eu sempre falo que eu comecei a minha carreira como operadora. Como operadora, a gente tinha, há muitos anos atrás, né, isso a gente fala que há quase 25 anos atrás, entrega a idade, mas a vida dentro do call center para o colaborador era diferente, né? E como que a NICE ajuda o colaborador? Porque ele também ganha facilidades no dia a dia ali dele e a liderança também. Perfeito. Com a praticidade do sistema. Conta o outro lado da moeda agora. Perfeito. Exatamente como eu comentei no começo, que a NICE ela vem buscando entregar uma solução que atenda não só o CX para o público, mas também o CX para o atendente e para a companhia. Para o lado do atendente, o importante é deixar com que ele também se sinta confortável com a solução. Um atendente hoje, antigamente, que ele tinha várias telas, vários sistemas para buscar, isso não mudou, ele continua tendo vários sistemas, ele continua tendo que ter o CRM para buscar a informação do cliente, ele precisa ter acesso ao sistema de agendamento, ele precisa ter acesso ao FAQ para poder ver quais são as perguntas, muitas vezes a bula de remédios, então ele precisa ter acesso a vários, né, processos. E aí o que a NICE faz é trazer com que todas essas informações sejam consolidadas numa ferramenta única. Que aí isso daí facilita a vida do atendente, bastante para ele, e o treinamento também, porque qualquer coisa nova que entrar, acaba entrando na mesma interface. Então isso acaba fazendo com que ele tenha uma facilidade de buscar, de acessar, de pesquisar e de atender o cliente final de forma mais ágil. Isso é muito importante. Lembro até hoje que eu tinha uma pasta dentro em cima da minha PA. Todo dia o supervisor passava e colocava uma folha nova. Falava, comunicado do dia, leia uma pasta. Ele chegava mais cedo, colocava na pasta, ou seja, tinha uma atividade e não tinha garantia nenhuma de que a gente ia ler de fato aquilo e que ia ser efetivo no atendimento, e na hora do atendimento não dá para ficar folheando a pasta para achar que dia que era aquele procedimento, enfim. Exato. Então isso impacta muito em TMA, né? E aí tem um outro pilar, né, que falamos aqui do operador e da liderança para acompanhar, e tem a área de qualidade também, neste ensejo todo, né? No pilar de qualidade, como que a NICE ajuda a área de qualidade para fazer a monitoria, os casos, a escuta e toda fecha ali o leque da centralidade. Perfeita pergunta. Quando a gente vai comentar em relação ao agente, ainda na linha do agente, a parte de qualidade também é um ponto, né? Porque ele sabe que ele está sendo avaliado, né? E ele pode sim receber ali uma pesquisa do supervisor, né? Uma avaliação do supervisor, dizendo que ele precisa ser direcionado para um treinamento, tudo. Então, isso ele continua tendo essa facilidade na ferramenta. E para o lado do supervisor e do pessoal de qualidade, a parte da monitoria, a gente tem uma solução que fica muito bem consolidada com o que a gente já está fazendo, totalmente integrada, porque é uma solução única, e aí a gente consegue automatizar diversos processos. Aquela questão de monitoria, onde ele tinha que escolher, né, por amostragem, qual que ele iria fazer a monitoria, criação de formulário e tudo mais, a gente consegue automatizar esses processos. Uma vez criado o formulário, a NICE consegue fazer com que aquele preenchimento das formalidades básicas ali do formulário sejam pegos através de escuta da gravação da chamada. E aí já deixa preenchido e consegue entregar isso daí de forma bem mais ágil e num montante maior, que aí você consegue focar de fato onde tem os problemas. Exato. Hoje esse é um ponto importante, né? A gente tem hoje o consumidor cada vez mais crítico, né? O consumidor brasileiro, no começo desse ano, teve uma pesquisa que classificou os consumidores mais exigentes do mundo e o país está no ranking em primeiro lugar. Ou seja, somos uma população muito crítica, ao mesmo tempo muito caliente, que requer uma atenção, gosta de atenção. Isso traz desafios para as marcas muito peculiares no nosso mercado, que são fatores culturais. E ainda tem um fator cereja, que esse consumidor, quando ele não gosta de alguma coisa, ele vai para um Reclame Aqui, ele vai para uma rede social. Exato. E a marca precisa estar atento para que isso não vire uma gestão de crise e custe ali uma reputação de marca mais severa. Então, fazendo todo esse gancho, o operador ele tem esses recursos dentro da esfera dele de forma prática, o supervisor está ali monitorando, verificando se tem alguma causa que ele precisa já intervir na
conversa ou sinalizar no momento da ligação e a qualidade fechando o elo. Perfeito. E aí a gente tem um segundo step, eu gosto sempre de analisar a empresa como um todo, né? E aí a gente tem a gestão do call center, que tem pouca coisa para fazer, pouca coisa para cuidar dentro, né? Eu falo coordenador, gerentes, líderes de call center são heróis, porque tem muita coisa para fazer ali, cuidar e equilibrar os pratos. Na visão da gestão, fala um pouco dos dados, como é que olha o que está acontecendo de verdade na operação. Perfeito. Quando a gente vai falar de gestão, aí a gente entra num ponto que não é válido só para os supervisores do call center ali. Aí já acaba entrando na parte já de companhia. Né? A companhia precisa daqueles números, precisa daqueles KPIs, ela precisa ter aquilo no controle, porque é ali que ela vai enxergar se ela precisa fazer algum ajuste no meio do caminho. E a NICE se preocupa muito com isso. Né? Então, assim, não só os dados em tempo real daquela operação, para que justamente um supervisor possa, com aqueles dados em tempo real, enxergar que tem alguma coisa fora da curva, que ele possa ir lá e fazer um ajuste com a máquina voando ali, com a máquina funcionando. Troca a asa com o avião voando e o avião não pode cair. Não pode cair, você tem que manter ali, tem que manter a postura ali. E aí, todas essas ferramentas ajudam a que você tenha uma possibilidade de ação mais rápida, né? Quando eu falo de ação mais rápida, é o quê? Você verificar num WFM, por exemplo, se você está com o seu call center bem dimensionado, se você está fazendo exatamente o forecast, se está tendo aderência ao forecast que foi criado ali para você atender aquele dia, isso tudo baseado no histórico que você tem de informação. Contrapartida, você tem o Analytics, que também vai te gerar insights, né? Fala assim, sua aderência está ok, mas você está com alguns insights aqui de reclamação de alguns clientes, seu fluxo de atendimento aqui não está funcionando corretamente, você está tendo reclamação desse tipo de palavras, então a gente consegue automaticamente buscar essas palavras, trazer para os supervisores e para a empresa com os KPIs corretos para que elas tomem a ação o mais rápido possível. Você tocou num ponto que eu sou muito fã, que é o Analytics. Eu sou muito fã desse ponto. Por que eu acho que isso, né, e puxando o gancho anterior, é também uma das tendências? Porque falando sobre tempo e gestão, cada vez mais consumidores não estão com tempo, né, ou com disponibilidade para responder muitas pesquisas. Então, hoje a gente recebe 3, 4, 10 pesquisas por dia de várias marcas, porque teve uma popularização muito grande do NPS, do CSAT, e hoje o consumidor, ele escolhe quem vai responder. Então, se ele tem um problema crítico àquela marca, ele vai responder. Mas se ele não tem uma paixão, ele está na neutralidade, pode ser que ele opte por não responder. Então, as marcas estão com desafios cada vez maiores de ter amostras válidas das pesquisas. E eu sempre digo para a marca, muitas das informações já estão dentro da sua casa. Já está na voz do consumidor quando ele fala com o seu atendente, quando ele fala com o seu call center. Então, quando você olha de forma proativa a reclamação que já está dentro da sua casa, como é que você está olhando para isso de fato e transformando em ações? E, óbvio, não estou falando que não é importante fazer pesquisa, mas é um ponto importante, mas que ele pode ser muito mais agregativo e consolidado com as informações que já estão de voz do consumidor dentro de casa. Perfeito. Usa a informação que está dentro de casa, ou seja, o consumidor já está te falando, você precisa classificar isso, o Analytics já dá isso filtrado, bonitinho, gráfico, compara, não vem de palavra, fala, aqui está os direcionamentos que você precisa tomar esta ação. Fala um pouco mais profundidade da solução Analytics e como que ela ajuda ali, a fase de curadoria, ela precisa ter alguém acompanhando. Como que isso funciona na prática? Bom, na prática, né? Quando a gente estava falando de Analytics, a gente falava antigamente do Speech Analytics, Exato. Né? Que é o que estava na voz do cliente, né? Hoje a gente já não fala mais Speech, a gente já fala Interactions Analytics, porque não importa a interação que você tenha com o cliente, você consegue fazer essa parte analítica, né? Então, na prática, isso é extremamente útil justamente para você já entender o que está acontecendo, já pegando opinião direta. E é uma opinião que, se você passar uma pesquisa para determinados clientes ali, ia ser bem ruim, porque ele iria dar uma nota muito baixa, muitas vezes, por um atendimento, ou ele ia ficar neutro e foi muito bom o atendimento. Então, você já consegue, com o Analytics, ter essas informações antecipadamente, sem ter que mandar uma pesquisa. Então, você já escuta isso. Além disso, você consegue qualificar e classificar aquele cliente como iniciou ruim com uma reclamação, fizemos um excelente atendimento, ele finalizou o atendimento bem. Então, você consegue ter essa visão. Ou não, você fala, começou bem e foi ruim. Né? Então, você consegue ter essa visão, gera insight e você consegue ter uma ação proativa ali já com aqueles clientes que foram selecionados para isso. Exato, né? Geralmente o cliente que ele vai para uma reclamação, né, responde uma pesquisa como detrator, ou ele vai para uma rede social, ou ele vai no Reclame Aqui, ele teve uma situação crítica com a empresa. E muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ele conversou com o saque, com a ouvidoria, com o atendimento, né, e seja ele digital, telefone, por
por qualquer que seja o canal, mas ele tentou um relacionamento com a empresa, não foi fluido, não foi satisfatório, e aí ele foi para uma segunda instância. E nesse momento, a solução ela já dá. Fala, olha, aqui o André é um consumidor, ele já ligou 3 vezes, ele tá bravo, tem aqui um coraçãozinho vermelho, Exato. dá atenção pro André, porque aqui a gente tem um ponto de atrito que precisa ser muito estudado. Isso já alerta. Isso Exato. é muito bom para a companhia. E aí, de novo, a gente fala não só para a empresa, mas para toda a estratégia da empresa em termos de reputação, né? Como que a NICE ajuda a parte global da empresa em termos de reputação, posicionamento, quando ela fala desse speech, fala, olha, aqui eu preciso de uma vacina. Então, nesse ponto, a gente, além porque é o que você comentou mesmo, né, Yareli? O cliente, ele vai estar nos dois extremos. Ele vai responder uma pesquisa, ou quando ele está muito frustrado, ou quando ele foi extremamente bem atendido. Quando ele está aqui no mediano, ele não vai fazer isso, né? E aí, quando ele vai para o lado ruim, realmente ele é um detrator ali, ele pode estragar ali uma imagem ali da companhia. Então, nesses pontos, é interessante, com as soluções, você já entregar esses insights para que ele possa se antecipar. Então, ele muitas vezes chegar, já conversar com esse cliente, já mandar um e-mail de desculpas, ou já responder rapidamente o Reclame Aqui. E com uma grande vantagem que nós temos, que são as APIs de integração, a gente já conseguir fazer com que a resposta do Reclame Aqui seja direto feita pela plataforma. Perfeito, Então, importante. a gente já identificou, já viu que tem uma reclamação no Reclame Aqui, e isso vai cair para um atendente específico para poder responder esse tipo de reclamação, mas ele responde diretamente no Reclame Aqui. Então a plataforma já fica integrada, ele já consegue ter uma resposta mais rápida para aquele cliente, e quanto mais rápido, melhor. Exatamente. E aí a gente entra no conceito efetivo de omnichannel, porque todos os canais vão estar ali no mesmo Exato. lugar. Então, eu consigo identificar qual é o percentual do consumidor que fala com voz, que fala, por exemplo, né, o Reclame Aqui é um canal, fala no Reclame Aqui, que fala no saque, que fala por chat, que fala por WhatsApp, que fala por rede social. Exato. Que ele pode falar hoje com vários canais, né? A gente mapeou uma determinada marca, uma vez que ela tinha 30 canais. 30 meios diferentes do consumidor falar com a empresa. E tá tudo certo, porque o importante é que ele tenha o bom atendimento e o atendimento padronizado, ou seja, né, não tenha ali experiências diferentes por canais, mas que ele tenha a latência de ter um bom atendimento em todos os canais e a fluidez, independente por onde que ele fale com aquela companhia. Isso é muito importante. Isso a gestão também consegue olhar na solução. Também consegue olhar na solução, né? E não só olhar, como ela consegue monitorar isso, né? Porque a plataforma ela permite com que a gestão ela consiga ver exatamente o que a gente está fazendo naquele momento, independente da mídia que ele esteja atendendo, se ela é voz, se ela é texto, se ela é WhatsApp, se ela é digital no geral. Então, a partir do momento que o supervisor vai fazer a gestão daquele agente, ele vai só clicar num botão e vai conseguir enxergar tudo que o agente está fazendo naquele momento. Isso deve facilitar muito a vida do supervisor. Ah, com certeza. Facilita muito e agiliza também e deixa esse supervisor para cuidar do que é o core da operação, Perfeito. do processo, da instrução do operador, de melhorar o atendimento, o encantamento, ou seja, deixa ele focado no que ele realmente precisa fazer e não em assuntos burocráticos ou em itens que ele precisa ficar construindo o relatório. Já está ali, já está pronto. É isso. Facilita muito a vida dele. Eu brinco que depois que eu fui operadora, eu fui assistente, back-office, supervisora, mas já era muito Excel e muita coisa para juntar, a vida seria muito mais fácil. Mas falando um pouco sobre a área, né, a tecnologia, o atendimento, hoje a profissão de call center ainda é um dos maiores empregadores do país. A gente está nascendo com a profissão de CX com CBO em 2024, mas já temos aí um grande número de profissionais de grande relevância no nosso país. Para quem quer entrar na área e investir, embarcar, eu vou me focar nessa área. Quais são as dicas do André? Olha, agora o foco, como eu disse, inteligência artificial. Porque hoje a gente está falando, quando a gente fala de omnichannel, hoje a gente está falando de diversas soluções de omnichannel. Seja nacional, seja empresas grandes, né? Só que todas essas tecnologias, o que vai mudar aqui? É quando você conseguir agregar de fato o omnichannel, né? Você fazer com que realmente fique tudo integrado e você agregue a inteligência artificial, que é o que está vindo com força aí para 2024. Então, foquem nessa parte, né? Seria uma dica interessante seguir nessa linha, que é onde a NICE está seguindo, onde os grandes players do mercado estão seguindo, que é indo em busca dessa junção com a inteligência artificial, né? Agregar a inteligência artificial nas soluções de contact center, tanto para a vida do usuário final, quanto para o agente, quanto para a companhia.
Perfeito. Muito obrigada, André. E te convido às considerações finais, uma última mensagem que queira deixar aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Aqui eu, primeiramente, gostaria de agradecer a NICE, né, por todo esse portfólio, por toda essa carreira que me proporcionou. E agradeço também vocês, né, pelo convite e espero aí que na parte de tecnologia a gente esteja sempre na ponta aí para apresentar novidades para vocês. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Te convido a seguir aqui nos canais. Nós vamos deixar todos os contatos da NICE, do André, para vocês entrarem em contato. E na próxima semana, mais um episódio para você. Lembrando que temos episódios semanais aqui no nosso canal e também artigos, publicações e entrevistas diárias lá no Portal Customer. Muito conteúdo para você consumir de forma gratuita e se manter atualizado sobre o nosso mercado de Customer Experience. E 2024 nós estamos preparando muitas novidades mesmo. Aguardem que logo mais eu conto algumas delas, mas o planejamento 2024 está incrível. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.